Fala, gente, que é o Igor Pinheiro do Nova Civil e eu estava passando aqui de carro por uma das maiores avenidas de Fortaleza para chegar até minha faculdade e percebi que essa obra que vocês estão vendo aqui atrás de mim foi inaugurada. Essa é a nova sede do AB Ceará, como vocês podem ver, que junto a esse lindo prédio entregou também essa praça em que estou. Mas por que exatamente eu estacionei meu carro e vim aqui gravar esse recado? Bem, alguns meses atrás eu fui convidado para fazer uma visita a essa obra, quando ela ainda estava na fase intermediária. Por se tratar de uma obra pública, mais ou menos, foram feitas várias licitações. E uma dessas licitações foram para a produção de vigotas pré-fabricadas. Não sei se dá para ver por esse ângulo, mas essa obra é uma obra pré-fabricada. Então eu citei especificamente as vigotas porque o sistema montado pela empresa vencedora de licitação para construir elas me chamou bastante a atenção. Na época eu até bati uma foto e postei no Instagram do Nova Civil esse sistema que eles bolaram para desbancar a concorrência. Vou botar aí a foto na tela para vocês olharem exatamente como foi minha visão lá na hora. Mas antes de eu explicar o que de fato significa essa imagem, ela vai fazer muito mais sentido quando você entender como funcionam as vigotas pré-fabricadas e como provavelmente pensaram as outras empresas ao fazerem as propostas dos orçamentos para a licitação. Essas vigotas são convencionalmente produzidas da seguinte forma: nos locais de fabricações, os grandes galpões, são postos moldes específicos para a peça, ou seja, moldes que têm o tamanho e o dimensionamento exato de uma vigota. Com o molde em uma posição correta, os aços especificados pelo projeto estrutural são distribuídos por dentro dos moldes, ainda sem o concreto. Esses aços são então tracionados para um macaco hidráulico, que nem de obra de proteção. Depois de tracionados, os aços são ancorados em uma placa e então é despejado o concreto, preenchendo todo o molde. Então coloca primeiro o aço, traciona, bota o concreto. Quando o concreto já está no seu estado rígido e com resistência à compressão conforme o projeto, o aço é então cortado, o que faz com que ele tenda a voltar ao seu tamanho original, o estado não tracionado. No entanto, o concreto já está compactado, não deixa, fazendo com que o aço agora esteja naturalmente tracionado e a peça como um todo seja comprimida. Para a produção e entrega das vigotas pré-fabricadas, basicamente se especifica materiais de construção necessários, no caso do aço e do concreto, a mão de obra específica e um imposto, obviamente, sobre a fabricação da peça industrializada e o transporte das vigotas. Agora imagine se dois desses quatro fatores que eu acabei de falar fossem totalmente retirados. Foi exatamente o que pensou uma das empresas vencedoras. Pode até parecer um pouco absurdo, mas a ideia funcionou. Como podemos ver aqui atrás, eles não tinham como não ganhar essa licitação, já que o preço da produção despencou absurdamente. Ou pelo menos é o que nós imaginamos, né? Você deve estar curioso como é que eles fizeram para eliminar dois fatores e poder fazer essas vigotas pré-fabricadas. Bem, não houve o pagamento de imposto sobre produto industrializado e também não existiu transporte. Mas como assim? O pessoal não pagou imposto e não transportou para a obra? Coloca aí de novo a imagem no vídeo que eu acabei de mostrar. Você provavelmente concorda comigo que essa imagem que eu estou te mostrando parece com um canteiro de obras e que os moldes que estão aí se parecem com moldes de vigotas que descrevi há pouco. Conseguiu associar? Pois é, essa imagem que vocês estão vendo agora é nessa mesma praça em que eu estou agora. Ou seja, as vigotas foram produzidas no próprio canteiro, excluindo o pagamento de impostos sobre a produção industrializada, excluindo também os custos com o transporte. Então, quando eu estava lá, eu perguntei ao responsável como era a rapidez da produção das vigotas e por que trabalhar daquela forma poderia até diminuir o prazo de entrega. Ele me respondeu que além de cada molde que vocês estão vendo produzir 3 vigotas simultaneamente e o tempo de pega ser apenas de 3 dias, eles tinham um enorme espaço para armazenar as peças. Então elas não eram utilizadas e ficavam lá esperando. E para mim, naquele momento, parecia realmente funcionar. Esse fato serve para ilustrar bem uma pergunta que eu tenho para você agora. Quanto é que vale uma ideia? No caso que eu acabei de te dizer, uma ideia aparentemente simples e que você talvez esteja dizendo para si que também poderia ter tido, fez toda a diferença. Para o empresário foi ótimo, ele próprio teve a ideia e teve o retorno financeiro em cima dela. Mas imagine se fosse você
que teve essa ideia e você mesmo dissesse despretensiosamente para um dos empresários que estavam participando dessa licitação, digamos ainda, que ele ganhou só por conta da sua ideia. Quanto é que você acha que isso vale? Se isso fosse uma consultoria, você certamente seria retribuído financeiramente. Mas se tem algo que o construtor normalmente dá pouco valor e não gosta de pagar, é por ideia. Eles querem pagar por resultados financeiros totalmente certeiros e sem especulações. Assim, caso contrário da consultoria, resta a você ser retribuído com credibilidade. E como isso depois se retornaria financeiramente? Bem, o que eu tenho a lhe dizer é: esteja preparado. Em determinado momento chegará a sua hora e seu nome será lembrado por quem você contribuiu. Então, minha dica principal é: esteja preparado, que quando a oportunidade bater à sua porta, você vai conseguir agarrá-la. E lembre-se, nunca espere nada em troca de uma ideia que você der. Seja sempre genuíno, pois uma relação aparente de troca econômica não funciona nesse mercado. Então, essa foi minha dica. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no canal, dá seu comentário, que é dessa forma nós temos a temperatura, se estamos no caminho certo ou não. Se você aprendeu alguma sugestão, qualquer coisa, esse prédio aqui de pessoal de Fortaleza fica na Washington Soares, que é uma grande avenida. E é isso, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.